O parque estava quase vazio. A garotinha de cabelos cacheados tentava comer sozinha, mas suas mãozinhas trêmulas derrubavam tudo. Foi então que ele apareceu, sujo, descalço, mas com a alma mais limpa que o céu. Com cuidado, o menino ajeitou. O prato dela segurou o copo e alimentou a menina como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E o milionário, escondido atrás de uma árvore, viu tudo. Viu, e soube que sua vida jamais seria a mesma. Curta se você acredita que o amor mais puro vem de quem menos tem para dar. Comente, de que cidade você está assistindo? Compartilhe com quem ainda acredita na bondade real. Inscreva-se, porque essa história vai restaurar a sua fé no amor. O sol da tarde já se escondia entre os edifícios quando Guilherme estacionou sua BMW na entrada do parque municipal. Seus dedos tamborilavam nervosamente no volante de couro, enquanto seus olhos inquietos alternavam entre o retrovisor e sua pequena passageira no banco traseiro. Laura, com seus cachos dourados e olhos da cor do mel, tentava ajustar o vestido florido que havia escolhido especialmente para aquele passeio. Papai, vamos logo! Sua voz angelical ecoou pelo interior do carro, fazendo o coração de Guilherme apertar. Fazia tanto tempo que não a levava para passear. O trabalho na empresa, as intermináveis reuniões, os compromissos inadiáveis, tudo parecia conspirar contra os momentos preciosos que poderia estar compartilhando com sua única filha. Com um suspiro pesado, ele desceu do carro e abriu a porta traseira. Laura estendeu os braços em sua direção, suas mãozinhas tremendo levemente. Um lembrete constante da paralisia parcial que a acometia desde o nascimento. Guilherme a pegou no colo com delicadeza, sentindo o perfume suave de seus cabelos, recém-lavados. "Cuidado com a cadeira, princesa", murmurou enquanto a acomodava na cadeira de rodas especial, que havia custado uma pequena fortuna. O dinheiro nunca foi problema para ele. Mas de que adiantava todos aqueles milhões se não podia curar sua pequena? O parque estava quase vazio àquela hora, exatamente como ele planejara. Guilherme odiava os olhares de pena que as pessoas costumavam lançar em sua direção, primeiro pela ausência de Helena, sua falecida esposa, e depois pela condição de Laura. Como se já não bastasse carregar o peso dessas perdas em seus próprios ombros. Empurrou a cadeira de rodas até uma mesa de piquenique próxima a um grande carvalho. O local oferecia sombra suficiente e uma vista privilegiada do playground, embora Laura não pudesse brincar nos equipamentos como as outras crianças. Tirou da bolsa térmica o lanche que havia preparado, ou melhor, que a governanta havia preparado, sob suas instruções meticulosas. "Olha só, trouxe seu sanduíche favorito", disse, tentando injetar animação em sua voz. Laura sorriu, mas seus olhos traíam uma tristeza que nenhuma criança de 7 anos deveria carregar. Guilherme arrumou tudo sobre a mesa com precisão quase obsessiva. O sanduíche cortado em pequenos quadrados, o suco natural em um copo com tampa especial, guardanapos dobrados perfeitamente. Precisava manter o controle sobre algo, qualquer coisa, quando todo o resto de sua vida parecia tão fora de ordem. "Quer tentar comer sozinha hoje, princesa?" perguntou, sabendo que era importante estimular sua independência, mesmo que isso partisse seu coração em 1000 pedaços. Laura assentiu com determinação. Suas mãozinhas trêmulas alcançaram o primeiro pedaço de sanduíche, mas antes que pudesse levá-lo à boca, ele escorregou por entre seus dedos. Guilherme se conteve para não intervir imediatamente. Enquanto sua filha lutava com a simples tarefa de se alimentar, ele abriu seu laptop, fingindo trabalhar. Na verdade, não conseguia se concentrar em nada, além do som suave dos suspiros frustrados, de Laura. Cada tentativa fracassada era como uma punhalada em seu peito. Foi então que notou uma movimentação pelo canto do olho. Um garoto, não mais que 10 anos, surgiu de trás de uma árvore próxima. Seus pés descalços mal faziam barulho na grama, e suas roupas surradas denunciavam uma vida de privações que Guilherme só conhecia através das manchetes de jornal. Seu primeiro instinto foi proteger Laura, aproximar-se, afastar o menino. Mas algo o impediu. Talvez fosse o olhar do garoto. Não havia malícia ali. Apenas uma curiosidade genuína e algo mais. Compaixão? O menino se aproximou devagar,
como se temesse assustar um animal selvagem. Laura o notou e, surpreendentemente, não demonstrou medo. Pelo contrário, seu rosto se iluminou com um sorriso, um daqueles sorrisos raros que Guilherme tanto sentia falta. Oi. A voz do menino era suave, quase musical. Posso ajudar? Antes que Guilherme pudesse interferir, o garoto já estava ao lado de Laura. Com uma delicadeza que parecia incompatível com sua aparência maltrapilha, ele pegou um dos pedaços do sanduíche e o segurou próximo aos lábios dela. Assim fica. Mais fácil, né? Disse ele, e Laura acenou entusiasticamente enquanto mordia o sanduíche. Guilherme permaneceu paralisado, observando a cena que se desenrolava diante de seus olhos. O menino não demonstrava nojo, medo ou pena, sentimentos que ele já havia identificado em babás profissionais que tentara contratar. Pelo contrário, havia uma naturalidade em seus gestos, como se ajudar uma garotinha desconhecida a se alimentar fosse a coisa mais normal do mundo. Qual o seu nome? Laura perguntou entre uma mordida e outra. Lucas, respondeu o menino, limpando com cuidado um pouco de maionese que escorrera pelo queixo dela. E o seu? Laura, ela respondeu, sua voz carregando uma alegria que Guilherme não ouvia há meses. A tarde avançava, e Guilherme continuava ali, fingindo trabalhar em seu laptop, mas na verdade absorvendo cada detalhe daquela interação improvável. Lucas não apenas ajudava Laura a comer. Ele conversava com ela, fazia piadas, contava histórias sobre as nuvens que passavam no céu. Em determinado momento, Laura deixou cair o copo de suco. Em vez do desastre que Guilherme esperava, Lucas conseguiu pegá-lo no ar, evitando que derramasse. O menino tinha reflexos rápidos, provavelmente desenvolvidos nas ruas, mas os usava com uma gentileza desconcertante. Você é mágico? Laura perguntou, maravilhada. Lucas riu, um som cristalino que ecoou pelo parque quase vazio. Não, só tenho prática em pegar coisas que caem. Foi naquele momento que Guilherme sentiu algo dentro dele se transformar. Ali estava um menino que provavelmente não tinha o que comer, ajudando sua filha sem pedir nada em troca. Um garoto, de rua, mostrando mais humanidade que muitos dos executivos com quem ele convivia diariamente. O sol começava a se pôr quando Laura finalmente terminou seu lanche. Lucas havia não apenas ajudado com a comida, mas também limpado a mesa e organizado tudo de volta na bolsa térmica. Guilherme notou que, em nenhum momento, o menino olhou com cobiça para a comida ou pediu algo para si mesmo, embora fosse visível que estava faminto. Você vai voltar amanhã? Laura perguntou, seus olhos brilhando de esperança. Lucas hesitou, olhando de relance para Guilherme pela primeira vez. Eu não sei. Talvez. Foi então que Guilherme finalmente fechou seu laptop e se levantou. Era hora de tomar uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ali presentes. As sombras projetadas pelos edifícios ao redor do parque se alongavam quando Guilherme finalmente se ergueu de seu assento. O movimento brusco fez Lucas recuar instintivamente, seus pés descalços arranhando o concreto áspero. Anos nas ruas haviam lhe ensinado que movimentos repentinos de adultos raramente traziam algo bom. Espere. A voz de Guilherme soou mais suave do que pretendia. Algo na expressão assustada do garoto despertou uma emoção que ele não sentia há muito tempo. Desde que segurara Laura pela primeira vez no hospital, o menino congelou. Seu corpo magro tensionado como uma corda de violino prestes a romper. Seus olhos, de um verde profundo e desbotado como uma folha no outono, alternavam rapidamente entre Guilherme e as possíveis rotas de fuga. A sobrevivência, nas ruas, tinha lhe ensinado a sempre ter um plano de escape. Laura percebeu a tensão crescente e estendeu sua mão trêmula em direção a Lucas. Não vá embora, suplicou, sua voz carregada de uma emoção que fez o coração de Guilherme apertar. Por favor. O empresário observou atentamente o garoto à sua frente. Apesar das roupas rasgadas e da sujeira que manchava seu rosto, havia uma dignidade impressionante em sua postura. Suas mãos, embora calejadas pela vida nas ruas, tinham demonstrado uma delicadeza surpreendente ao ajudar Laura.
Você deve estar com fome, Guilherme comentou, notando como o estômago do menino roncava discretamente. Há um restaurante aqui, perto... Não precisa, senhor. Lucas interrompeu, suas palavras saindo apressadas. Eu não quero incomodar. Só queria ajudar a Laura porque... Ele hesitou, mordendo o lábio inferior ressecado. Porque... Guilherme incentivou, genuinamente curioso. Porque ela me lembra minha irmã. A confissão saiu num sussurro quase inaudível. Antes de ela... As palavras morreram em sua garganta, mas o brilho de lágrimas contidas em seus olhos dizia tudo o que precisava ser dito. Um silêncio pesado pairou sobre eles, quebrado apenas pelo som distante do tráfego e pelo farfalhar das folhas nas árvores. Laura, com uma sensibilidade além de seus anos, estendeu novamente a mão em direção ao menino. Papai faz o melhor. Pedido de sobremesa. Ela declarou com a simplicidade característica das crianças. Ele sempre pede sorvete extra. Um sorriso involuntário surgiu nos lábios rachados de Lucas, iluminando momentaneamente seu rosto marcado pela vida nas ruas. Era impressionante como, mesmo em sua situação, ele ainda conseguia sorrir com tanta pureza. Não aceito um não como resposta, Guilherme declarou, surpreendendo a si mesmo com a firmeza de sua decisão. Considere como um agradecimento por ter ajudado minha filha. Enquanto caminhavam em direção ao restaurante, Guilherme empurrando, a cadeira de Laura e Lucas seguindo alguns passos atrás, o empresário não pôde deixar de notar os olhares dos transeuntes. Alguns demonstravam desaprovação, outros curiosidade. Mas Lucas parecia alheio a tudo isso, concentrado apenas em manter seus passos silenciosos e coordenados. O restaurante escolhido era um dos mais exclusivos da região, com uma fachada imponente e porteiros uniformizados. Ao se aproximarem, Guilherme percebeu o desconforto crescente de Lucas. O menino havia parado alguns metros antes da entrada, seu corpo inteiro tremendo levemente. Eu não posso entrar aí, murmurou, os olhos fixos no chão. Eles não vão deixar. Eles vão, Guilherme respondeu com a autoridade de quem estava acostumado a ter suas ordens obedecidas. Você está comigo. O maître do restaurante, um homem de meia idade com um bigode meticulosamente aparado, arregalou os olhos ao ver a peculiar comitiva se aproximar. Abriu a boca para protestar, mas um único olhar de Guilherme foi suficiente para silenciá-lo. Mesa para 3, Antônio, anunciou com naturalidade. A habitual, por favor. O interior do restaurante era um mundo completamente novo para Lucas. Lustres de cristal pendiam do teto alto, suas luzes refletindo nas taças de vidro perfeitamente alinhadas sobre toalhas de linho branco. O garoto mantinha os braços colados ao corpo, temendo quebrar algo apenas com seu movimento. Foram conduzidos a uma mesa discreta num canto do salão, próxima a uma grande janela que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Lucas permaneceu, em pé, incerto, até que Guilherme gentilmente indicou uma cadeira. Sente-se, ofereceu, ajudando Laura a se posicionar confortavelmente em seu lugar adaptado. E não se preocupe com nada. O cardápio foi apresentado, e os olhos de Lucas se arregalaram ao ver os preços. Nunca em sua vida havia imaginado que uma refeição pudesse custar tanto. Tentou protestar, mas Guilherme já estava fazendo os pedidos com a desenvoltura de quem frequentava o local regularmente. O que você costuma comer? Laura perguntou inocentemente, quebrando a tensão momentânea. Lucas engoliu em seco antes de responder. O que consigo encontrar? Disse com honestidade. Às vezes as pessoas da feira me dão frutas machucadas. E tem uma senhora na padaria que guarda o pão do dia anterior. Suas palavras foram interrompidas pela chegada dos pratos. O aroma delicioso fez seu estômago roncar audível, arrancando uma risadinha divertida de Laura. O garçom serviu uma sequência de pratos que pareciam obras de arte. Massas frescas, carnes macias, legumes perfeitamente preparados. Guilherme observava atentamente enquanto Lucas lutava entre a fome devastadora e a tentativa de manter boas maneiras. O menino segurava os talheres com cuidado excessivo, copiando discretamente os movimentos de Guilherme. Você pode comer à vontade,
O empresário assegurou, notando seu desconforto. Ninguém aqui vai julgar você. Aos poucos, Lucas foi relaxando. Entre uma garfada e outra, histórias começaram a emergir. Falou sobre suas noites sob as estrelas, sobre os outros moradores de rua que o haviam acolhido, sobre os pequenos atos de bondade que encontrava em seu caminho. Laura escutava tudo fascinada, seus olhos brilhando com cada nova revelação. Para ela, Lucas não era um menino de rua. Era um aventureiro, um contador de histórias, alguém que havia trazido cor ao seu mundo muitas vezes solitário. Quando a sobremesa chegou, uma elaborada construção de chocolate e frutas frescas, os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Minha irmã adorava chocolate, confidenciou em voz baixa. No último aniversário dela, consegui roubar uma barra pequena de uma loja. Foi a única vez que roubei algo na vida. O silêncio que seguiu essa confissão foi pesado, carregado de emoções não ditas. Guilherme sentiu seu coração apertar novamente, mas desta vez por um motivo diferente. Via em Lucas não apenas um menino de rua, mas uma criança que, apesar de tudo, ainda mantinha sua humanidade intacta. A noite já havia caído quando deixaram o restaurante. Lucas estava visivelmente mais forte, mais presente, como se a refeição tivesse devolvido não apenas suas energias físicas, mas também algo de sua infância perdida. Para onde você vai agora? Guilherme perguntou, embora já soubesse a resposta. Lucas deu de ombros, seu olhar voltando a endurecer. Tem um viaduto. Não é tão ruim quando não chove. Laura apertou a mão do pai com força, seus olhos implorando silenciosamente. Guilherme não precisava de palavras para entender o pedido de sua filha. Na verdade, já havia tomado sua decisão muito antes daquele momento. E se... começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu te oferecesse um lugar para dormir esta noite? A mansão dos Mendonça erguia-se imponente contra o céu noturno, suas janelas iluminadas brilhando como faróis na escuridão. Lucas permaneceu imóvel diante dos portões de ferro forjado, suas pernas recusando-se a dar mais um passo. O contraste entre seu reflexo maltrapilho no metal polido e a grandiosidade da propriedade fez seu estômago revirar. Venha! Guilherme gesticulou enquanto digitava o código de segurança. Não precisa ter medo. O rangido suave dos portões automáticos ecoou pela noite silenciosa. Laura, ainda em sua cadeira, acenou animadamente para Lucas, seus cachos dourados, balançando com o movimento. Temos um quarto de hóspedes enorme! Exclamou ela, sua empolgação contagiante cortando a tensão do momento. O jardim frontal era um labirinto de topiarias perfeitamente aparadas e canteiros floridos, iluminados, por luzes estrategicamente posicionadas. A fonte central murmurava suavemente, suas águas cristalinas dançando sob o brilho da lua crescente. Para Lucas, cada passo sobre o cascalho imaculado parecia uma profanação. Rita, a governanta, aguardava na porta principal. Seu rosto enrugado contraiu-se numa expressão de choque ao avistar o novo visitante, mas anos de serviço profissional a impediram de fazer qualquer comentário. Guilherme apenas assentiu em sua direção, um gesto silencioso que comunicava volumes. Rita, prepare o quarto de hóspedes do segundo andar, ordenou enquanto empurrava a cadeira de Laura para dentro, e providencie um banho quente e roupas limpas para nosso convidado. O interior da mansão era ainda mais impressionante. O hall de entrada, com seu piso de mármore e escadaria curvilínea, parecia saído de um conto de fadas. Pinturas em molduras douradas adornavam as paredes, seus ocupantes parecendo observar Lucas com desaprovação silenciosa. Primeiro, vamos cuidar de você, Guilherme declarou, conduzindo-os através de corredores decorados com tapetes persas e antiguidades valiosas. Depois conversaremos. O banheiro designado para Lucas era maior que qualquer espaço que ele já havia chamado de lar. Azulejos importados revestiam as paredes, e a banheira parecia uma piscina aos seus olhos acostumados com a escassez. Rita havia separado toalhas macias, produtos de higiene
e um conjunto de pijamas que pertencera ao falecido filho dos antigos caseiros. Tome seu tempo, Guilherme instruiu antes de fechar a porta. Estaremos na biblioteca quando terminar. Sozinho, pela primeira vez desde o encontro no parque, Lucas permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. A água quente que escorria por seu corpo levava consigo não apenas a sujeira acumulada, mas também camadas de medo e desconfiança. Observou, fascinado, enquanto a água turva desaparecia pelo ralo, carregando consigo vestígios de sua antiga vida. Quando emergiu do banheiro, transformado e perfumado, encontrou Rita esperando para guiá-lo. A governanta, que inicialmente demonstrara reservas, agora o olhava com algo próximo à compaixão. Talvez fosse a vulnerabilidade em seus olhos, ou a forma como as roupas limpas destacavam sua magreza extrema. A biblioteca era um santuário de conhecimento, com estantes que se estendiam do chão ao teto. Guilherme estava sentado em uma poltrona de couro, enquanto Laura brincava com uma boneca antiga num tapete próximo. Uma bandeja com chocolate quente e biscoitos aguardava sobre uma mesa lateral. Sente-se, Guilherme indicou uma poltrona vazia. Precisamos conversar. Lucas obedeceu, seus movimentos ainda hesitantes. O aroma rico do chocolate quente fez seu estômago roncar, mesmo após o jantar farto. Laura riu baixinho, empurrando a bandeja em sua direção com um gesto encorajador. Quantos anos você tem, Lucas? Guilherme iniciou o interrogatório gentilmente. 12, respondeu após um momento de hesitação. Eu acho... Acha? Perdi a conta depois que mamãe... Sua voz falhou. Depois que ficamos sozinhos. Guilherme inclinou-se para a frente, seus olhos fixos no garoto. Me conte sobre sua família. A história emergiu em fragmentos dolorosos, como cacos de um espelho quebrado. A mãe, uma diarista que criava sozinha os 2 filhos. A irmã mais nova, Maria, nascida com uma condição similar à de Laura. As contas médicas que se acumulavam, o despejo, as noites dormindo em abrigos temporários. Maria não aguentou o primeiro inverno nas ruas. Lucas revelou, sua voz embargada. Mamãe mudou depois disso. Parou de falar, de comer. Um dia simplesmente não acordou. O silêncio que seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Laura havia parado de brincar, seus olhos marejados fixos em Lucas. Guilherme sentia seu coração despedaçar com cada palavra. Por que você não procurou ajuda? Perguntou suavemente. Existem instituições? Tentei. Lucas interrompeu, um lampejo de amargura em sua voz jovem. Mas eles queriam me mandar para um orfanato longe daqui. Não podia abandonar o lugar onde Maria... Ele engoliu em seco. Onde ela está enterrada. Guilherme levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A cidade cintilava ao longe, suas luzes mascarando as sombras onde tantas outras crianças como Lucas lutavam para sobreviver. E escola? Continuou, ainda de costas. Você estudou? Até o 4º ano, Lucas respondeu. Era bom em matemática. A professora dizia que eu tinha facilidade com números. Um sorriso triste brincou nos lábios de Guilherme. Percebi isso pela forma como você calculava o troco quando ajudava os feirantes. Lucas arregalou os olhos surpreso. Como sabe disso? Mandei. Investigar você, admitiu Guilherme, voltando-se para encará-lo. Depois que saímos do restaurante, conversai com as pessoas da feira, da padaria, do parque. Todos têm algo positivo para dizer sobre você. Por quê? Lucas questionou, genuinamente confuso. Por que se importa? Foi Laura quem respondeu, sua voz carregada de uma sabedoria além de seus anos. Porque você tem luz, Lucas, como as estrelas. Guilherme retornou à sua poltrona, seu rosto uma máscara de determinação. Tenho uma proposta para você. Começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Não é caridade, é uma oportunidade. Lucas endireitou-se, sua postura refletindo uma maturidade forçada pela adversidade. Que tipo de oportunidade? Quero que você more aqui, Guilherme declarou sem rodeios. Frequente a escola, tenha uma vida normal. Em troca, peço apenas uma coisa. O quê?
Lucas sussurrou, mal ousando respirar. Seja um irmão para Laura, respondeu Guilherme, sua voz embargada pela emoção. Ela precisa de alguém que a entenda, que a proteja, alguém que já conheceu a dor e ainda assim escolheu a bondade. Laura arrastou-se pelo tapete até alcançar a poltrona de Lucas, seus movimentos desajeitados, mas determinados. Segurou a mão do menino entre as suas, o contraste entre a pele clara e a bronzeada pela vida nas ruas criando uma imagem poderosa. Fica, ela implorou simplesmente. Lucas olhou para suas mãos entrelaçadas, para o rosto esperançoso de Laura, para a expressão intensa de Guilherme. Pensou em Maria, em como ela teria adorado este lugar, estas pessoas. Pensou em sua mãe, em como ela sempre dizia que Deus tinha um plano, mesmo quando tudo parecia perdido. E se eu não conseguir? Externou seu maior medo. E se eu não for bom o suficiente? Guilherme levantou-se, atravessando a distância entre eles em poucos passos. Ajoelhou-se diante do garoto, seus olhos nivelados com os de Lucas. Ninguém é bom o suficiente sozinho, disse com convicção. Mas juntos como família, nos tornamos melhores. A palavra família ecoou pelos cantos da biblioteca, reverberando nas estantes antigas e nos corações presentes. Lucas sentiu algo dentro dele, algo que havia permanecido congelado desde a morte de Maria, começar a derreter. Sua voz falhou. Pigarreou e tentou novamente. Eu aceito. O sorriso que iluminou o rosto de Laura rivalizava com o nascer do sol. Guilherme assentiu, satisfeito, enquanto se erguia. Bem-vindo à família, Lucas. Rita, que havia permanecido discretamente na porta durante toda a conversa, limpou uma lágrima furtiva antes de se retirar para preparar o quarto. O relógio na parede badalou 9 vezes, marcando não apenas a hora, mas o início de uma nova vida. Amanhã começaremos os procedimentos legais, Guilherme informou, seu tom voltando ao pragmatismo habitual. Será um processo longo, mas prometo que faremos acontecer. Lucas assentiu, ainda atordoado com a mudança drástica em seu destino. Laura continuava segurando sua mão, como se temesse que ele pudesse desaparecer se o soltasse. Agora, Guilherme continuou, acho que está na hora de 2 certas crianças irem para a cama. Amanhã será um grande dia. Enquanto seguia Rita a escada acima, Lucas olhou para trás uma última vez. Laura acenava alegremente de sua cadeira, enquanto Guilherme permanecia de pé atrás dela, uma mão protetora em seu ombro. A cena gravou-se, em sua memória como uma fotografia, seu primeiro retrato de família em anos. Naquela noite, deitado em uma cama macia pela primeira vez em tanto tempo, Lucas permitiu-se sonhar com o futuro. As estrelas que brilhavam através da janela pareciam piscar em aprovação, como se o universo finalmente estivesse corrigindo uma antiga injustiça. Do outro lado do corredor, Laura também permanecia acordada, seu coração transbordando de alegria. Finalmente tinha um irmão, alguém que a entendia, que não a tratava como uma boneca quebrada. E em seu escritório, Guilherme contemplava a foto de Helena em sua mesa. Você aprovaria isso, meu amor, sussurrou para a imagem sorridente de sua falecida esposa. Ele tem o mesmo coração que você. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera elétrica à mansão dos Mendonça. Os primeiros raios solares deslizavam através das cortinas de seda, iluminando o quarto onde Lucas acordava pela primeira vez em uma cama verdadeira. Por um momento, ficou imóvel, temendo que tudo não passasse de um sonho elaborado criado por sua mente faminta. O toque suave dos lençóis egípcios contra sua pele limpa parecia irreal demais. O aroma de café fresco e pão recém-assado invadia o ambiente, provocando sensações há muito esquecidas. Seus olhos percorreram o quarto, absorvendo detalhes que a exaustão da noite anterior havia obscurecido. Os quadros impressionistas nas paredes, a escrivaninha antiga de mogno, o guarda-roupa imponente que certamente guardava mais roupas do que ele já possuíra em toda a sua vida.
Uma batida delicada na porta interrompeu suas reflexões. Rita entrou, carregando uma bandeja com um café da manhã digno de realeza. Bom dia, jovem Lucas. Cumprimentou com um sorriso caloroso que substituíra completamente a desconfiança inicial. O Sr. Guilherme pediu para informar que um alfaiate virá mais tarde. Enquanto isso, separei algumas roupas que talvez sirvam. Lucas observou, atônito, enquanto a governanta depositava a bandeja sobre uma mesinha lateral e abria as cortinas, completamente, permitindo que a luz da manhã inundasse o ambiente. No guarda-roupa, ela revelou uma seleção de roupas novas, ainda com etiquetas. Mas como? Balbuciou, incapaz de processar tanta generosidade. O Sr. Guilherme tem seus métodos. Rita respondeu com um ar conspiratório. Agora tome. Seu café e vista-se. A pequena Laura já perguntou por você 3 vezes desde que acordou. Após saborear cada pedaço do café da manhã mais substancial que já tivera, Lucas escolheu as roupas mais simples do conjunto oferecido. Uma calça, jeans clara e uma camiseta azul marinho. Mesmo assim, ao se olhar no espelho do banheiro privativo, mal reconheceu seu reflexo. O menino de rua havia dado lugar a alguém completamente diferente. No andar inferior, encontrou Laura praticando exercícios de fisioterapia com uma profissional. A determinação em seu rostinho delicado, enquanto tentava mover as pernas, trouxe lágrimas aos olhos de Lucas. Lembrou-se de Maria, de como ela nunca desistia, mesmo nos dias mais difíceis. Lucas! Laura exclamou ao vê-lo, seu rosto iluminando-se, instantaneamente. Você ficou. A fisioterapeuta, uma mulher de meia-idade chamada Doutora Beatriz, observou a interação com interesse profissional. Laura tem demonstrado mais entusiasmo esta manhã, comentou com Guilherme, que acabava de entrar na sala. Nunca a vi tão motivada. O empresário assentiu, seus olhos fixos nos 2 jovens. Lucas havia se aproximado naturalmente de Laura, incentivando-a com palavras suaves, enquanto ela completava seus exercícios. A sintonia entre eles era palpável, como se suas almas reconhecessem uma dor compartilhada. Temos uma surpresa para você, Guilherme anunciou após o término da sessão. Na verdade, para ambos. Uma limusine aguardava na entrada da mansão, seu metal negro reluzindo sob o sol da manhã. Lucas hesitou antes de entrar, ainda desconfortável com tanto luxo. Laura, porém, puxou-o pela mão com surpreendente força, sua empolgação contagiante. O veículo deslizou silenciosamente pelas ruas da cidade, deixando para trás o bairro nobre e adentrando uma região que Lucas conhecia bem demais. Seu coração acelerou ao reconhecer o caminho para o cemitério municipal. Achei que você gostaria de apresentar Laura a Maria. Guilherme explicou suavemente, observando a compreensão dawning no rosto do garoto. E trouxe algo para ela também. O cemitério estava diferente de como Lucas se lembrava. O túmulo simples de Maria, que ele visitava sempre que conseguia, havia sido transformado. Uma lápide nova de mármore substituía a antiga placa desgastada. Flores frescas, orquídeas brancas, as preferidas dela, decoravam o local. Como... Lucas não conseguiu completar a pergunta, sua voz embargada pela emoção. Pesquisei os registros, Guilherme respondeu simplesmente. Achei que ela merecesse algo especial. Laura observava tudo com olhos arregalados, absorvendo a solenidade do momento. Com a ajuda de seu pai, deixou a cadeira de rodas e sentou-se próxima à lápide, seus dedos traçando delicadamente as letras gravadas no mármore. Oi, Maria, disse com doçura. Eu sou Laura. Prometo cuidar do seu irmão agora. A simplicidade daquelas palavras quebrou algo dentro de Lucas. As lágrimas, que ele havia contido por tanto tempo, finalmente transbordaram. Guilherme colocou uma mão em seu ombro, oferecendo apoio silencioso. Tem mais uma coisa. O empresário pronunciou após alguns minutos. Retirou um envelope do bolso interno do paletó. São os papéis da adoção. Precisamos da sua assinatura e da sua permissão para algo especial. Lucas aceitou o envelope com mãos trêmulas. Entre os documentos oficiais, encontrou um pedido específico.
a autorização para que Maria fosse legalmente registrada como parte da família Mendonça, garantindo que seu túmulo seria perpetuamente cuidado. Ela também merece uma família, Guilherme explicou. Mesmo que tardiamente. O momento que se seguiu ficaria para sempre gravado na memória de todos os presentes. Lucas, ajoelhado diante do túmulo de sua irmã, assinando os documentos que não apenas mudariam seu futuro, mas honrariam seu passado. Laura, segurando sua mão livre, oferecendo o tipo de conforto que só uma irmã poderia proporcionar. E Guilherme, testemunhando o nascimento de uma nova família, construída sobre alicerces de dor, mas erguida com amor. Agora, Guilherme anunciou quando retornaram à limusine. Vamos comemorar adequadamente. O veículo os conduziu até o centro da cidade, parando diante de um edifício histórico que abrigava o restaurante mais exclusivo da região. Lucas, mesmo com suas roupas novas, sentiu-se pequeno diante da grandiosidade do local. Mas o sorriso encorajador de Laura e a presença firme de Guilherme o impulsionaram adiante. O maître os conduziu a uma sala privativa, decorada com um requinte, que fazia o restaurante da noite anterior parecer modesto. A mesa estava posta para 4 pessoas, um detalhe que não passou despercebido. Estamos esperando alguém? Lucas perguntou, sua voz traindo sua apreensão. Como que em resposta, a porta se abriu, revelando uma mulher elegante de meia-idade, carregando uma pasta executiva. Desculpem o atraso, pronunciou com um sorriso profissional. O trânsito estava terrível. Lucas, Laura. Guilherme fez as apresentações. Esta é a doutora Mariana, nossa advogada familiar. Ela cuidará de todo o processo de adoção. O almoço, que se seguiu, foi uma mistura surreal de formalidade legal e intimidade familiar. Enquanto saboreavam pratos elaborados, a advogada explicava os procedimentos necessários, os direitos de Lucas, as responsabilidades de Guilherme. Laura ocasionalmente interrompia com perguntas inocentes que quebravam a tensão do momento. E a escola? Lucas questionou entre uma garfada e outra de uma sobremesa decadente de chocolate. Já cuidei disso. Guilherme respondeu com um sorriso. Você começará no mesmo colégio que Laura na próxima semana. Terá aulas particulares para recuperar o tempo perdido, mas seus antigos professores disseram que você sempre foi um aluno exemplar. A realidade da situação finalmente atingiu Lucas com força total. Não era apenas um teto sobre sua cabeça ou comida na mesa. Era uma vida completamente nova. Oportunidades que ele jamais sonhara possível. Por que eu? Perguntou subitamente, interrompendo uma explicação legal da doutora Mariana. De todas. As crianças nas ruas. Por que me escolheu? Guilherme depositou seus talheres cuidadosamente, pensando por um momento antes de responder. Porque você me lembrou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias ou nos bens materiais. Está na capacidade de amar, de cuidar, de ver além das aparências. Você, com nada nos bolsos, ofereceu à minha filha algo que eu, com todos os meus milhões, não conseguia dar. Compreensão genuína. Laura alcançou a mão de Lucas sobre a mesa, seus dedos entrelaçando-se naturalmente. E agora somos uma família de verdade, declarou com a sabedoria única das crianças. A doutora Mariana discretamente limpou uma lágrima no canto do olho, sua postura profissional momentaneamente esquecida. Bem, pigarreou, recompondo-se. Acho que isso merece um brinde. Taças de cristal foram erguidas. Suco de uva para as crianças, champanhe para os adultos. O tilintar do cristal ecoou pela sala privativa, selando um pacto silencioso entre aquelas almas que o destino havia unido de maneira tão improvável. A família, Guilherme propôs. A família, todos repetiram em uníssono. Lucas observou, as bolhas dançando em sua taça, cada uma refletindo um fragmento de sua nova realidade. Em cada reflexo, via promessas de um futuro que, pela primeira vez em anos, parecia brilhante e cheio de possibilidades. E naquele momento, sentado à mesa com sua nova família, Lucas finalmente entendeu o que sua mãe sempre dizia sobre Deus: ter um plano. Às vezes, o caminho mais escuro leva à luz mais brilhante. Às vezes,
É preciso perder tudo para ganhar algo ainda maior. Às vezes, uma simples refeição pode mudar não apenas um dia, mas toda uma vida. A adaptação de Lucas à nova vida transcorria como um rio caudaloso, às vezes turbulento, outras vezes sereno, mas sempre em movimento. As semanas se transformaram em meses, e cada dia trazia consigo descobertas que marcavam sua transformação. Na mansão dos Mendonça, seu quarto gradualmente ganhava personalidade. Os espaços vazios nas prateleiras agora abrigavam livros escolares, fotografias recentes e pequenos tesouros que colecionava em suas novas experiências. Um porta-retrato especial ocupava lugar de destaque na mesa de cabeceira. Nele, uma foto desbotada de sua mãe, e Maria sorria eternamente, lembrando-o de onde viera. Numa tarde particularmente significativa, enquanto organizava suas memórias. Em um álbum que Rita lhe presenteara, batidas suaves na porta anunciaram a chegada de Guilherme. O empresário carregava uma caixa antiga, seu semblante mais sério que o habitual. "Encontrei algo que você precisa ver", anunciou, depositando a caixa sobre a cama com cuidado reverencial. "Consegui recuperar alguns documentos do período em que sua mãe trabalhou como diarista." O coração de Lucas acelerou enquanto suas mãos trêmulas abriam a caixa. O aroma de papel antigo preencheu seus sentidos, transportando-o instantaneamente ao passado. Carteiras de trabalho, recibos amarelados, fotografias esquecidas, fragmentos de uma vida que parecia ter acontecido em outra existência. "Sua mãe", Guilherme começou, retirando um envelope particular. "Era mais do que imaginávamos." Os documentos revelavam uma história de dedicação extraordinária. Ana Maria dos Santos, antes de ser consumida pela tragédia, havia sido uma mulher de recursos notáveis. Formada em pedagogia, abandonara uma promissora carreira acadêmica quando Maria nasceu, necessitando de cuidados especiais. "Ela lecionava na universidade?" Lucas murmurou, seus olhos fixos num diploma emoldurado que milagrosamente sobrevivera aos anos de adversidade. "E era brilhante, pelo que descobri", Guilherme confirmou. Seus antigos colegas ainda falam dela com admiração. Quando Maria nasceu, ela escolheu dedicar-se integralmente às filhas. O sistema de saúde era precário, os tratamentos caros. Ela vendeu tudo, Lucas completou. Memórias há muito suprimidas emergindo à superfície. A casa, o carro, suas joias, tudo para pagar os tratamentos de Maria. Laura, que observava a cena da porta, aproximou-se silenciosamente em sua cadeira. Seus olhos, sempre perspicazes, captavam cada nuance de emoção no rosto do irmão adotivo. "Encontrei isso também", Guilherme prosseguiu, revelando um caderno surrado. "É o diário dela." Lucas aceitou o caderno como se fosse uma relíquia sagrada. As páginas, preenchidas com uma caligrafia delicada, continham mais que palavras. Eram o testemunho de uma batalha travada com dignidade até o último momento. Hoje, Maria sorriu. Leu em voz alta, as palavras tremendo em seus lábios. Mesmo com toda a dor, mesmo com todas as dificuldades, ela sorriu. E naquele sorriso, vi que todo sacrifício vale a pena. Lucas ajudou-a com os exercícios novamente. Ele tem um dom especial. Suas mãos pequenas parecem saber exatamente como acalmar os espasmos dela. Laura segurou a mão de Lucas, oferecendo apoio silencioso enquanto ele continuava a leitura. As páginas revelavam uma narrativa de amor, incondicional, de sacrifícios diários e de uma força interior que desafiava as circunstâncias mais adversas. "O dinheiro acabou", Lucas prosseguiu, sua voz embargada. "O proprietário quer nos despejar." Lucas fingiu não ouvir quando eu chorei no banheiro hoje. "Ele é tão forte, meu pequeno guerreiro. Tenta proteger a irmã de tudo, até de mim. Mesmo às vezes." Guilherme observava, seu próprio coração pesado com as revelações. Como empresário bem-sucedido, quantas Anas teriam cruzado seu caminho sem que ele realmente as visse? Quantas histórias de luta silenciosa passavam, despercebidas todos os dias? "Tem mais", anunciou, retirando um último envelope da caixa. "São as cartas que ela escreveu para vocês. Nunca foram entregues." O envelope continha 2 cartas.
Uma endereçada a Maria, que nunca poderia lê-la, e outra para Lucas. Com mãos trêmulas, ele abriu a sua. Meu filho amado, se você está lendo isto, significa que não consegui ser forte o suficiente. Perdoe-me. Perdoe-me por não ter conseguido protegê-los como você merecia. Perdoe-me por ter falhado quando vocês mais precisavam de mim. Mas quero que saiba de algo. Você nunca falhou conosco. Cada gesto seu, cada sacrifício silencioso, cada momento em que você engoliu suas próprias lágrimas para secar as nossas, tudo isso está gravado não apenas em meu coração, mas no próprio tecido do universo. Você tem um dom, Lucas. Não. É apenas sua inteligência extraordinária, que seus professores sempre elogiaram. É algo mais profundo. Sua capacidade de amar, de cuidar, de ver além das aparências. Você herdou isso de seu pai. O homem maravilhoso que perdi cedo demais, mas que vive em cada um de seus gestos. Um dia, quando toda esta dor passar, alguém verá em você o que eu sempre vi. Alguém reconhecerá o tesouro que você é. E quando esse dia chegar, permita-se ser amado. Permita-se ser cuidado. Você merece, meu filho. Você sempre mereceu. Com amor eterno, mamãe. O silêncio que seguiu a leitura era denso o suficiente para ser tocado. Laura havia deixado sua cadeira e agora estava sentada ao lado de Lucas na cama, seus braços delgados envolvendo-o num abraço protetor. Ela estava certa. Guilherme finalmente pronunciou, sua voz rouca de emoção. Alguém viu quem você realmente é, e agora é a nossa vez de cuidar de você. Lucas ergueu os olhos, encontrando o olhar de seu novo pai. Ela sabia, sussurrou. Mesmo no fim, ela sabia que algo melhor viria. E veio, Laura declarou com simplicidade. Agora somos todos uma família. Guilherme sentou-se do outro lado de Lucas, completando o círculo familiar. Sua mãe era uma mulher extraordinária, afirmou. E pretendo honrar sua memória da melhor forma possível. Como? Lucas perguntou, ainda abraçado às cartas. Criando uma fundação em nome dela, Guilherme revelou. A Fundação Ana Maria dos Santos ajudará famílias em situações similares. Ninguém mais precisará escolher entre comida na mesa e tratamento médico para seus filhos. A magnitude daquele gesto atingiu Lucas como uma onda. Sua mãe, que morrera sem ter onde cair morta, agora teria seu nome associado à esperança de outras famílias. Seu sacrifício não havia sido em vão. E tem mais. Guilherme continuou. Encontrei alguns de seus antigos alunos. Eles têm histórias maravilhosas sobre suas aulas, sobre como ela transformou suas vidas. Querem prestar uma homenagem. Do bolso do paletó, retirou um convite elegante. A universidade onde Ana lecionara planejava uma cerimônia especial, inaugurando uma sala de aula com seu nome, um espaço onde futuros educadores aprenderiam a fazer diferença na vida de seus alunos, assim como ela fizera. Ela sempre dizia, Lucas recordou, sua voz distante, que educação era a única forma de verdadeiramente mudar o mundo. E estava certa, Guilherme concordou. Por isso, além da Fundação para Auxílio Médico, criaremos um programa de bolsas de estudo. Outras. Crianças terão a chance que você quase perdeu. Laura, que havia permanecido quieta, subitamente endireitou-se. Posso sugerir um nome? Claro, princesa. Guilherme sorriu. Programa Maria dos Santos, ela declarou. Para lembrar que todos merecem uma chance de sorrir. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de dor ou perda, mas de gratidão. Gratidão pelo sacrifício de sua mãe, pelo amor de Maria, pela segunda chance que a vida lhe concedera. Ela estaria orgulhosa, sussurrou, apertando a carta contra o peito. De todos nós. O sol da tarde penetrava pela janela, criando um padrão dourado no tapete do quarto. Naquele momento de revelação e cura, 4 almas, 2 no céu e 2 na terra, se entrelaçavam numa dança de amor e redenção. E Lucas soube, com uma certeza que vinha do mais profundo de seu ser, que finalmente estava em casa.
O imenso escritório da Mendonça Enterprises ocupava todo o último andar do edifício mais imponente do centro financeiro. Através das janelas panorâmicas, a cidade se estendia como um tapete de concreto e vidro sob o céu outonal. Guilherme permanecia em pé, contemplando a paisagem urbana enquanto aguardava a chegada de seu conselho administrativo. A decisão que tomara não seria bem recebida, ele sabia. A notícia da presença de Lucas na mansão já havia gerado burburinhos nos círculos sociais mais elevados. Um menino de rua? Sussurravam nas festas beneficentes. Na casa dos Mendonça? Questionavam nos clubes exclusivos. O ruído suave da porta se abrindo anunciou a chegada dos primeiros conselheiros. Dr. Augusto, advogado corporativo há 3 décadas, entrou seguido por Dona Margarete, acionista majoritária e amiga pessoal da falecida Helena. Os demais foram chegando em sucessão. Diretores, consultores, pessoas que há anos guiavam os rumos do Império Mendonça. Senhores, senhoras, Guilherme iniciou, voltando-se para encarar as expressões expectantes. Agradeço a presença de todos nesta reunião extraordinária. Guilherme, Dona Margarete interrompeu, sua voz aristocrática carregada de preocupação. Os rumores são verdadeiros? Sobre o menino? Um sorriso discreto brincou nos lábios. Do empresário. Se você se refere a Lucas, sim. Ele está morando em minha casa. O burburinho que se seguiu foi instantâneo. Vozes se sobrepunham em um coro de preocupações e advertências. Pense nos riscos. E a reputação da empresa? Já considerou o impacto nas ações? Guilherme ergueu a mão, silenciando a voz e nós e em todos. Com passos medidos, dirigiu-se à cabeceira da mesa de reuniões, onde uma pasta aguardava. O que vou compartilhar agora mudará não apenas o futuro desta empresa, mas também sua essência. Abriu a pasta, revelando uma série de documentos, meticulosamente organizados. Projeto Recomeço, leu em voz alta. Uma iniciativa que transformará a Mendonça Enterprises em exemplo de responsabilidade social e inovação humanitária. As próximas 2 horas foram dedicadas à apresentação detalhada do projeto. Guilherme expôs números, projeções, estudos de impacto social. A Fundação Ana Maria dos Santos seria apenas o começo. Planejava criar uma rede de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, com foco especial em crianças com necessidades especiais. E no centro de tudo isso, concluiu, está minha decisão de adotar legalmente Lucas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Augusto foi o primeiro a se manifestar. Guilherme, entendo sua compaixão. Mas já pensou nas implicações legais? Nas investigações sobre o passado do menino? Cada detalhe foi minuciosamente verificado, respondeu com tranquilidade. Lucas não é um projeto de caridade. É o filho que o destino me presenteou. Dona Margarete se levantou abruptamente, lágrimas brilhando em seus olhos. Helena... Sua voz falhou. Helena teria adorado esse menino. A menção ao nome de sua falecida esposa trouxe um nó à garganta de Guilherme. Sim, teria. Ela sempre dizia que família não é sobre sangue, mas sobre amor. No outro extremo da mesa, Ricardo, diretor financeiro, folheava nervosamente os relatórios. Os custos deste projeto são astronômicos, pontuou. Os acionistas terão retorno garantido, Guilherme interrompeu. Não apenas financeiro, mas humano. Já pensaram no impacto positivo na imagem corporativa? Na lealdade dos colaboradores? No pioneirismo em responsabilidade social? Um a um, os presentes foram absorvendo a magnitude da transformação proposta. Não era apenas sobre adotar um menino, era sobre redefinir o propósito de um império empresarial. Mas e Laura? Questionou, uma das conselheiras. Como ela está lidando com tudo isso? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Guilherme. Pegou seu celular, mostrando um vídeo recente. Laura, em sua cadeira de rodas, gargalhando enquanto Lucas empurrava-a pelo jardim da mansão. A cumplicidade entre os dois era palpável mesmo através da tela.
Minha filha ganhou mais que um irmão, declarou. Ganhou alguém que a compreende em um nível que nenhum de nós jamais conseguiu. Dr. Augusto pigarreou, ajustando seus óculos. E quanto à sucessão? Pretende incluí-lo como herdeiro? Lucas terá os mesmos direitos que Laura, Guilherme respondeu sem hesitação. Inclusive no que diz respeito à empresa. Novo burburinho se espalhou pela sala. A ideia de um menino criado nas ruas eventualmente ter participação em uma das maiores corporações do país parecia surreal para muitos dos presentes. Senhores, Guilherme elevou a voz. Há algo que precisam entender sobre Lucas. Esse garoto que vocês julgam pelos seus preconceitos possui uma inteligência extraordinária e uma capacidade de empatia que muitos aqui poderiam invejar. Projetou, então, na tela algumas imagens. Boletins escolares antigos de Lucas, mostrando notas exemplares antes de sua vida desmoronar. Depoimentos de comerciantes do bairro onde vivia nas ruas, atestando sua honestidade e dedicação. E, por fim, uma foto recente dele ajudando Laura com sua fisioterapia. Este menino, continuou, nunca roubou, mesmo passando fome. Nunca abandonou sua irmã doente, mesmo quando isso significava dormir ao relento. Nunca perdeu sua humanidade, mesmo quando o mundo virou as costas para ele. As palavras penetravam fundo na consciência dos presentes. Dona Margarete, em particular, parecia profundamente tocada. Helena sempre dizia, pronunciou com voz embargada, que as maiores fortunas são aquelas que não se podem contar em dinheiro. Exatamente, Guilherme assentiu. E é por isso que não estou pedindo permissão. Estou comunicando uma decisão já tomada. Lucas será meu filho, legalmente e em todos os aspectos. E esta empresa que construí com tanto esforço será o instrumento de transformação na vida de outras crianças como ele. Ricardo, ainda relutante, ergueu a mão. E se der errado? E se der certo? Guilherme rebateu. E se descobrirmos que o verdadeiro sucesso não está apenas nos números do balanço, mas no impacto que causamos na vida das pessoas? Um por um, os conselheiros foram se manifestando. Alguns com entusiasmo imediato, outros com cautela calculada. Mas ao final daquela tarde, o projeto Recomeço havia sido aprovado por unanimidade. Ao deixar o escritório, horas mais tarde, Guilherme encontrou uma surpresa aguardando no estacionamento. Lucas e Laura estavam lá, acompanhados por Rita. A governanta havia preparado um piquenique improvisado no jardim suspenso do edifício. Como foi? Lucas perguntou timidamente, notando o cansaço nos olhos de seu futuro pai. Em resposta, Guilherme o abraçou fortemente. Está feito, sussurrou. Agora é oficial. Você é um Mendonça. Laura bateu palmas entusiasticamente de sua cadeira. Podemos comemorar com bolo? Sugeriu com um sorriso maroto. Rita, já antecipando o momento, revelou um pequeno bolo caseiro que trouxera. Ali, sob o céu que começava a se tingir de dourado, 4 pessoas celebravam não apenas uma adoção, mas o nascimento de uma nova era. Sabe? Guilherme comentou enquanto saboreavam o bolo. Sua mãe estava certa nas cartas. Alguém veria seu valor um dia. Lucas engoliu em seco, emocionado. Acha que ela ficaria feliz? Tenho certeza. Laura interveio, segurando a mão do irmão. Ela e Maria estão sorrindo agora. Rita, discretamente, limpava lágrimas com seu avental. Em seus muitos anos de serviço na mansão Mendonça, nunca havia testemunhado um momento tão especial. Amanhã, Guilherme anunciou, começaremos a mudança na empresa. A sala da presidência será reformada. Por quê? Lucas perguntou curioso. Porque agora terá 3 mesas, respondeu com um sorriso. Uma para mim, uma para Laura e uma para você. É hora de aprenderem como transformar negócios em instrumentos de mudança social. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Na cobertura daquele edifício imponente, uma família celebrava não apenas uma união oficial, mas o início de uma revolução silenciosa no mundo corporativo.
E em algum lugar, Ana Maria dos Santos sorria, sabendo que seu filho finalmente encontrara seu verdadeiro propósito. A primeira manhã oficial como Lucas Mendonça começou com o toque suave da Orquestra Filarmônica, um despertador personalizado que Rita programara em seu novo smartphone. Seus olhos percorreram o quarto remodelado, agora decorado segundo seus próprios gostos, paredes em tons de azul marinho, uma escrivaninha moderna equipada com o último modelo de laptop, e uma estante repleta de livros que misturavam clássicos da literatura com manuais de administração. O uniforme do colégio St. Patrick's pendurado no cabide espelhava o sol matinal, o brasão dourado reluzindo como uma promessa. Suas mãos deslizaram pelo tecido fino, ainda incrédulas diante da realidade que se descortinava. Uma batida rítmica na porta interrompeu suas reflexões. "Maninho!" A voz melodiosa de Laura ecoou pelo corredor. "Vamos nos atrasar para o primeiro dia." O café da manhã na mansão Mendonça havia se transformado em um ritual elaborado desde a chegada de Lucas. Rita se superava diariamente, preparando uma variedade de iguarias que fariam qualquer chefe profissional se orgulhar. Mas naquela manhã específica, o banquete parecia especialmente caprichado. "Panquecas de mirtilo", a governanta anunciou com satisfação evidente, depositando um prato fumegante diante dele. Sua mãe, quer dizer, Dona Ana, mencionava no diário que eram suas favoritas. Lucas sentiu o coração apertar com aquela demonstração de carinho. Olhou para Guilherme, que sorria por cima de sua xícara de café expresso, e para Laura, que já atacava suas próprias panquecas com entusiasmo. "O motorista aguarda", Guilherme comentou consultando seu relógio de platina. Mas antes, remexeu em sua pasta executiva, retirando um envelope lacrado. Isto chegou esta manhã. O documento oficial do tribunal reluzia sob a luz matinal. A decisão judicial que oficializava sua adoção estava ali, em papel timbrado e assinaturas reconhecidas. Lucas Mendonça dos Santos, seu novo nome completo, preservando suas origens enquanto abraçava seu futuro. E tem mais uma surpresa. Laura não conseguiu conter o segredo, suas bochechas rosadas de excitação. "Mostra para ele, pai." Guilherme sorriu, retirando outro envelope de sua pasta. A diretoria executiva aprovou por unanimidade. O projeto Recomeço será lançado hoje, simultaneamente ao seu primeiro dia de aula. As páginas do projeto revisado detalhavam uma transformação ainda mais ambiciosa que a proposta inicial. A Fundação Ana Maria dos Santos seria apenas o primeiro passo. Um complexo inteiro seria construído, incluindo o hospital especializado em tratamentos para crianças com necessidades especiais, centro de reabilitação, escola profissionalizante e moradia assistida para famílias em situação vulnerável. E, sabe a melhor parte? Laura continuou, praticamente quicando em sua cadeira adaptada. O complexo será construído exatamente onde ficava nossa antiga casa. Lucas completou, reconhecendo o endereço nos documentos. O terreno abandonado onde vivera seus últimos dias com a mãe e Maria seria transformado em um farol, de esperança para outras famílias. O trajeto até o colégio foi pontuado por conversas animadas entre os irmãos. Laura, veterana na instituição, explicava as peculiaridades de cada professor, as melhores rotas entre as salas de aula, os cantos preferidos para estudar na biblioteca. O imponente portão de ferro do St. Patrick's se abriu automaticamente para a limusine dos Mendonça. No pátio interno, outros alunos chegavam em seus carros luxuosos, suas vidas privilegiadas evidentes em cada detalhe de suas posturas. "Lembre-se", Guilherme falou antes de se despedirem, "você não deve nada a ninguém. Sua história é sua força, não sua fraqueza." A primeira aula era de literatura clássica com a professora Beatriz, uma senhora elegante que irradiava sabedoria. Quando Lucas respondeu sua primeira pergunta sobre Os Miseráveis de Victor Hugo, citando passagens de memória, o olhar surpreso da professora foi rapidamente substituído por admiração. "Onde aprendeu a interpretar textos com tanta profundidade?" questionou durante o intervalo. "Minha mãe", respondeu com um sorriso saudoso. "Ela lia para nós todas as noites,
mesmo quando só tínhamos luz de velas. Os corredores do Ixem às aulas eram um turbilhão de olhares curiosos e cochichos mal disfarçados. A história do novo herdeiro Mendonça já circulava amplamente, versions distorcidas, misturando realidade com especulação. Durante o almoço, Laura insistiu para que ele se juntasse à sua mesa no refeitório. Seus amigos mais próximos, já informados sobre a situação, receberam Lucas com genuíno interesse. Sofia, uma garota de tranças elaboradas e sorriso sincero, particularmente se destacou em fazer com que ele se sentisse bem-vindo. "É verdade que você fala 3 idiomas?" perguntou Pedro, outro colega de Laura, entre garfadas de sua refeição gourmet. Lucas corou levemente. "Apenas 2,5", respondeu com modéstia. "Aprendi inglês nos livros que encontrava, e espanhol, conversando com os vendedores da feira." À tarde trouxe aulas de matemática avançada e ciências. Em ambas as disciplinas, Lucas demonstrou um conhecimento que surpreendeu até mesmo os professores mais experientes. Suas noites estudando à luz de postes de rua não haviam sido em vão. Ao final do dia letivo, uma pequena multidão se reunia no auditório principal. Guilherme havia programado o lançamento oficial do projeto Recomeço para coincidir com o horário de saída, garantindo máxima visibilidade. O empresário subiu ao palco, impecável em seu terno italiano, mas seus olhos brilhavam com uma emoção raramente vista no mundo corporativo. Ao seu lado, Laura sorria radiante em sua cadeira de rodas especial. E então, para surpresa de todos, chamou Lucas para se juntar a eles. "Hoje", sua voz amplificada ecoou pelo auditório, "não estamos apenas lançando um projeto social. Estamos redefinindo o significado de família, de oportunidade, de transformação." As apresentações que se seguiram detalhavam cada aspecto do projeto. Plantas arquitetônicas do complexo foram exibidas em telas gigantes, maquetes digitais, mostravam como aquele pedaço esquecido da cidade se transformaria em um centro de esperança. E para liderar esta iniciativa, Guilherme anunciou com orgulho: "Apresento a vocês meu filho, Lucas Mendonça dos Santos." O silêncio inicial foi quebrado por uma onda de aplausos. Lucas, tremendo levemente sob os holofotes, deu um passo à frente. Suas primeiras palavras no microfone saíram baixas, mas foram ganhando força com cada sílaba. "Há algumas semanas, eu dormia sob um viaduto", começou, sua honestidade cortando a atmosfera refinada do auditório. "Hoje estou diante de vocês não apenas como um estudante desta instituição ou como filho do homem mais generoso que já conheci. Estou aqui como prova viva de que transformação é possível." Laura segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso, enquanto ele continuava. "O projeto Recomeço não é sobre caridade. É sobre justiça social, sobre devolver dignidade, sobre transformar dor em propósito." As câmeras dos principais veículos de comunicação registravam cada momento. No dia seguinte, as manchetes destacariam não apenas a magnitude do projeto, mas principalmente a história do menino que saiu das ruas para se tornar um símbolo de esperança. Após a cerimônia, enquanto a limusine deslizava de volta para a mansão, Lucas permaneceu inusualmente quieto, absorvendo os eventos do dia. Talcumei, sentava por seus pensamentos. Laura provocou, cutucando-o gentilmente. "Estava pensando em Maria", respondeu com sinceridade. Em como ela adoraria ver tudo isso. Guilherme, que até então mantivera os olhos fixos em seu tablet, ergueu o olhar. "Ela está vendo", afirmou com convicção, "e está orgulhosa do irmão extraordinário que tem." Ao chegarem em casa, uma última surpresa aguardava na entrada da mansão. Rita, com lágrimas nos olhos, guiou-os até o jardim dos fundos. Lá, um pequeno grupo de pessoas aguardava. Eram os antigos vizinhos do bairro onde Lucas crescera, os comerciantes que o haviam ajudado nos momentos mais difíceis, até mesmo alguns moradores de rua que ele conhecera. "Eles queriam te ver", Rita explicou, "para agradecer por não ter esquecido suas origens." A celebração improvisada que se seguiu foi mais significativa que qualquer evento social da alta sociedade. Dona Zefa, a padeira que sempre guardava pães do dia anterior, trouxe um bolo caseiro.
Seu José, o feirante que permitia que Lucas organizasse suas caixas em troca de frutas, trouxe uma cesta de mangas, as favoritas de Maria. Sob as estrelas, que começavam a pontilhar o céu aveludado, Lucas Mendonça dos Santos compreendeu que sua transformação não significava abandonar seu passado, mas sim usá-lo como alicerce para construir um futuro melhor. Não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que, como ele, precisavam apenas de uma oportunidade para brilhar. O salão nobre da mansão Mendonça resplandecia sob o brilho de milhares de pequenas luzes decorativas. Arranjos de orquídeas brancas, as preferidas de Laura, perfumavam o ambiente, enquanto borboletas cristalizadas pendiam do teto em fios, invisíveis, dançando suavemente com a brisa que entrava pelas janelas francesas. Era o 10º aniversário de Laura, o primeiro desde que Lucas se tornara oficialmente um Mendonça. Os últimos 6 meses haviam transformado não apenas suas vidas, mas toda a dinâmica familiar. As sessões de fisioterapia, antes um momento de frustração, agora eram pontuadas por risadas e pequenas competições inventadas por Lucas para motivar a irmã. "Está quase na hora", Rita anunciou, ajustando pela 10ª vez o laço da gravata de Lucas. O terno sob medida que vestia era uma obra-prima da alfaiataria italiana, mas seus pés descalços, uma escolha deliberada, lembravam a todos de onde viera. No quarto principal, Laura terminava sua própria preparação. O vestido azul celeste, especialmente desenhado para acomodar sua cadeira, fazia seus olhos brilharem como safiras. Suas mãos, ainda trêmulas, mas notavelmente mais firmes após meses de exercícios dedicados, ajustavam a tiara de cristais em seus cachos dourados. "Pronta, princesa?" Guilherme perguntou, seu coração transbordando de emoção ao ver sua pequena tão radiante. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 7. A nata da sociedade misturava-se harmoniosamente com rostos mais simples, uma exigência de Laura, que insistira em convidar também as famílias beneficiadas pelo Projeto Recomeço. O complexo assistencial, ainda em construção, já atendia dezenas de famílias. Suas histórias de superação ecoavam pelos corredores da mansão naquela noite, provando que transformação social não era apenas um sonho distante. Sofia, a primeira amiga que Lucas fizera no colégio, aproximou-se timidamente. "Trouxe algo especial", sussurrou, entregando-lhe um envelope. Dentro, uma fotografia antiga. Lucas, ainda menino de rua, ajudando uma senhora idosa com suas compras no mercado municipal. "Como conseguiu isso?" perguntou, emocionado. "A senhora da foto é minha avó", Sofia revelou com um sorriso. "Ela nunca esqueceu sua gentileza naquele dia, quando soube que você era o mesmo menino." A conversa foi interrompida pelo som suave de taças sendo delicadamente tocadas. Guilherme, em pé próximo à escadaria principal, chamava a atenção dos presentes. O momento mais aguardado da noite havia chegado. Laura surgiu no topo da escada, sua cadeira de rodas decorada com fitas e flores. Mas o que verdadeiramente capturava os olhares não era a decoração luxuosa. Era sua expressão determinada enquanto segurava firmemente as barras paralelas instaladas ao longo dos degraus. Um suspiro coletivo percorreu o salão quando ela começou a se erguer. Após meses de prática secreta com Lucas e sua fisioterapeuta, Laura estava prestes a realizar seu sonho, dar seus primeiros passos em público. Lucas posicionou-se discretamente alguns degraus abaixo, pronto para ampará-la se necessário. Seus olhos encontraram os dela, transmitindo força e confiança silenciosas. O mesmo olhar que trocavam durante as exaustivas sessões de exercícios, quando ninguém mais acreditava ser possível. Passo a passo, Laura foi descendo. Suas pernas tremiam com o esforço, mas sua determinação não vacilava. Quando finalmente alcançou o último degrau, o salão explodiu em aplausos emocionados. Guilherme não conseguia conter as lágrimas, seu orgulho paternal transbordando. "Agora", Laura anunciou, sua voz clara cortando a comoção geral. "Quero que todos ouçam o presente especial do meu irmão." Lucas não esperava aquele momento tão cedo. Planejara seu discurso para mais tarde, quando a emoção da noite já estivesse mais controlada.
Mas ao ver o sorriso confiante de Laura, soube que era a hora perfeita. Subiu os poucos degraus da escada, posicionando-se onde todos pudessem vê-lo. Do bolso interno do paletó, retirou um papel cuidadosamente dobrado. Não para ler, mas para ter certeza de que cada palavra seria exatamente como planejara. Há exatos 6 meses, começou, sua voz embargada pela emoção. Eu era apenas mais um menino invisível nas ruas desta cidade. Alguém que a sociedade preferia não ver, não lembrar que existia. O silêncio no salão era absoluto. Até mesmo os garçons haviam parado seu serviço, capturados pela intensidade do momento. Naquela tarde no parque, quando vi uma garotinha lutando para comer sozinha, não pensei em status social ou diferenças. Vi apenas alguém que, como minha irmã Maria, precisava de ajuda. O que não sabia era que, ao estender minha mão para Laura, estava também alcançando minha própria salvação. Guilherme abraçou Laura pelos ombros, ambos observando com orgulho enquanto Lucas continuava. Esta família me deu mais que um teto ou um nome. Me deu propósito. Me mostrou que as cicatrizes que carregamos não são marcas de vergonha, mas medalhas de honra que provam nossa capacidade de sobreviver, de superar, de transformar dor em força. Virando-se diretamente para Laura, prosseguiu. Minha irmã caçula, você é a prova viva de que limitações existem apenas na mente daqueles que desistem de tentar. Sua coragem em dar estes passos hoje não inspira apenas a mim, mas a todos que testemunham sua jornada. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de vários convidados. Dona Margarete, em particular, soluçava discretamente em seu lenço de seda. E você, pai? Lucas voltou-se para Guilherme. Me ensinou que verdadeira riqueza não se mede em cifras bancárias, mas na capacidade de multiplicar esperança. O Projeto Recomeço não é apenas um programa social. É a materialização do amor que esta família representa. Aproximando-se do centro do salão, Lucas ergueu sua taça de suco de uva. Então, diante de todos vocês, faço uma promessa solene. Prometo honrar o nome Mendonça, não apenas mantendo seus valores empresariais, mas principalmente seu legado de humanidade. Prometo ser para Laura o irmão que ela merece, assim como Maria foi para mim. E prometo que, enquanto eu viver, nenhuma criança que cruzar meu caminho sentirá o peso da invisibilidade social que um dia senti. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Laura, que com passos vacilantes mas determinados, caminhou até o irmão. O abraço que trocaram transcendia palavras, comunicando um amor que só aqueles que conheceram a dor verdadeira podem compreender. Guilherme juntou-se a eles, formando um círculo perfeito de afeto e proteção. Os convidados, tocados pela cena, começaram espontaneamente a aplaudir. Não eram aplausos protocolares de eventos sociais, mas a celebração genuína de um milagre. Não apenas dos passos de Laura, mas da transformação de 3 almas solitárias em uma família completa. Festa continuou noite adentro. A valsa tradicional de aniversário foi substituída por um momento ainda mais especial. Laura, apoiada em Lucas, dando pequenos passos de dança, enquanto Guilherme os observava com o coração transbordando de alegria. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, os 3 permaneceram no Jardim dos Fundos. As estrelas brilhavam intensamente no céu aveludado, como se Maria e Ana estivessem abençoando aquele momento do alto. Sabe, Laura comentou, aninhada confortavelmente em sua cadeira. Acho que finalmente entendo o que mamãe Helena sempre dizia sobre anjos. O que ela dizia? Lucas perguntou suavemente. Que às vezes eles aparecem nos momentos mais inesperados, respondeu com um sorriso sereno. Disfarçados nas pessoas que menos esperamos. Guilherme observava seus filhos com admiração silenciosa. Em seu escritório, guardava uma carta que Helena escrevera antes de partir. Uma carta que só agora fazia completo sentido. Cuide de nossa pequena Laura, meu amor. E quando o momento certo chegar, abra seu coração para o milagre que o destino enviará.
porque às vezes as famílias mais perfeitas são aquelas que o amor, não o sangue, constrói. A noite avançava, mas nenhum dos três sentia vontade de entrar. Ali, sob o mesmo céu que um dia testemunhara a dor de um menino sozinho nas ruas, uma nova história estava sendo escrita. Uma história de superação, de amor incondicional e da certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, existe sempre uma estrela guardião iluminando o caminho para casa.